Quarta-feira chegou e cá estamos nós para mais um bate-papo virtual. Mas antes de entrarmos no assunto de hoje, eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no canal. Muito obrigado, a adesão tem aumentado a cada dia que passa e isso é muito legal, é motivador, vale a pena, a gente percebe que o caminho que estamos trilhando é o caminho legal, é o caminho que está funcionando. E para você que nos assiste hoje pela primeira vez, eu quero dizer que esse canal tem algo diferente. Ele não tem um preparo, ele não tem um background que geralmente os outros canais têm, como você pode ver. Mas o que é interessante, o que desperta-se a curiosidade e essa motivação de cada dia estar aumentando a adesão, é que é você quem elege o assunto que você quer que seja tratado aqui. O que eu faço? Eu corro atrás de informações, entrevisto pessoas, dou uma lida daqui e dali e trago aqui um resumo bem legal, aguçando o teu entendimento, a tua pesquisa e aumentando o teu conhecimento. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, deixa aqui o seu comentário, sugira qual o tema do próximo encontro e ative o sininho. Você não pode deixar de ativar o sininho, que é o sininho quem fala. Opa, chegou mensagem. Mas então, vamos lá, porque a gente tem que correr com o tempo para não ficar muito cansativo. O assunto de hoje é bem interessante. E se você ainda não sabe, o tema de hoje é: por que tantos evangélicos? A gente vai dar uma pincelada rápido, passando aqui uma parte histórica para a gente entender e afunilar o tema de hoje. Bom, os etimologistas, que são os profissionais, os estudiosos que estudam a origem das palavras, eles ainda ficam debatendo um pouco sobre a origem da palavra religião. Religião, eles chegam a uma conclusão de que seria religar, ou seja, voltar o contato, a intimidade entre o ser humano e o ser divino. Bom, atualmente, o conceito de religião é definido como conjunto de crenças relacionados com o que a humanidade considera como sobrenatural, transcendental, somado aos rituais e códigos que derivam dessas crenças. Se no passado eu aprendi, por exemplo, que era dividido assim: protestantismo, catolicismo e espiritismo. Se no passado, quando eu aprendi isso lá no primário, era dividido assim, hoje, a partir de 2012, um documento elaborado pela CIA, eles dividiram as religiões em sistemas religiosos. Dividiram assim: cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo e judaísmo. Bom, como eu falei, no passado era protestantismo, catolicismo e espiritismo. Catolicismo e protestantismo em cima do cristianismo, Jesus Cristo, divindade. O espiritismo ensina em cima de Jesus Cristo, divindade, mas eles acrescentam ainda mais a espiritualidade, ou seja, contato com os mortos, o mundo pós-morte. E Kardec, um francês, que em 1857 ele aí vem e, como codificador do espiritismo, empodera, robustece isso através do Evangelho segundo Allan Kardec, e aí de forma assim mais oficializada do espiritismo. Existem mais de 30 mil denominações evangélicas. Agora eu entro no evangélico, tá? Existem mais de 30 mil denominações de evangélicos no mundo. O Brasil registrou o maior crescimento da população evangélica nos últimos 10 anos, ou seja, os evangélicos cresceram 61% nos últimos 10 anos. Desde a Reforma Protestante, lá no século XVI, quando Martinho Lutero vem e faz aquela reforma, tudo aquilo que a gente já estudou no passado, a gente não vai aprofundar aqui, no século XX, o movimento pentecostal avança. Então ele cresce muito, dividindo então, ou abrindo um leque, mais especificamente em 1970, para o movimento neopentecostal. E o que é um movimento neopentecostal? Eles vêm falando muito, a marca forte deles, o que os caracteriza muito é a teologia da prosperidade. Essa teologia ela é empoderada pela Igreja Universal, Brasil para Cristo e a Igreja Deus é Amor. Bom, aí eu já estou falando do crescimento, do boom dos evangélicos. Mas qual a diferença? Como eu falei, eu vim mostrando.
desde a Reforma Protestante, Martinho Lutero e todos os reformadores ou reformistas. Depois eu venho com a ascensão, né, da Igreja Pentecostal e aí a ramificação, ou seja, a bifurcação para os neopentecostais. O que acontece? As igrejas têm crescido, os líderes têm se robustecido, têm se empoderado, mostrando meias verdades. E lembra, se você assistiu o vídeo da semana passada, nós estávamos falando sobre fake news, onde meias verdades se empoderam e fica difícil para você desconstruir o erro que é propagado. Bom, como saber? Como saber distinguir? Como fazer com que isso não cresça ainda mais e que eu ou você possamos estar indiretamente participando desse crescimento disforme? Eu vou na base bíblica. Existem 2 textos que eu gostaria de compartilhar com você que me ouve, tanto você evangélico como você não evangélico. Em João 5,39, Jesus deixou uma dica, né? Um chamado de atenção. Ele fala assim: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Em outras palavras, leia a Bíblia, porque é a Bíblia que fala de mim. Não é a Fátima, não é o bispo, não é a pastora, não é o pastor, é a Bíblia. Ela é a carta magna. Ela fala de mim. Então examina, procura, se debruça para saber o que eu quero para você, como meus filhos. Existe um outro texto também muito interessante, que está em Atos 17:11, que cita lá 2 povos, bereanos e os tessalônicos. E esse texto diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Estava tendo um culto e os bereanos ficavam lá olhando na Bíblia, para ver se batia a informação do que quem estava pregando, se estava ali de acordo com as Escrituras. Já os de Tessalônicas papavam o sermão, como a gente diz, engoliam e achavam que aquilo ali era certo. Então, por isso o texto diz que os bereanos eram mais nobres, estavam mais atentos, eram mais perspicazes do que os de Tessalônica. Bom, um outro exemplo que eu dou para você, para te motivar. A gente sabe que os perfumes, ou se você não sabe, você vai aprender hoje também, que eles se classificam em três tipos. Tem o eau de toilette, que é uma fragrância mais leve. Tem o eau de colônia, né, que é ainda mais leve do que o eau de toilette. E tem o eau de parfum. O eau de parfum é o extrato. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho condições de usar o extrato, a essência, para que eu vou de eau de toilette? Aquele cheirinho leve que a gente passa e logo depois sai. Se hoje eu tenho acesso, você também, pela internet, né, pelos sites que nós possamos baixar, ter a Bíblia viva em nossas mãos, por que eu vou estar ficando engolindo o que Fátima, o que o bispo, o que a pastora, o que a cantora diz? Examinai as Escrituras, porque são elas, é a Bíblia, que testificam do caminho, verdade e a vida. Espero ter te ajudado. E quarta-feira que vem, nós estamos aqui para mais um bate-papo. Tchau, tchau.